Olá, seja bem-vindo ao meu canal Padre Veloso. Nesta aula, em parceria com a Arquidiocese de Palmas, eu irei estudar com você a bula de proclamação do ano jubilar, que o Papa Francisco chamou de Spes non confundit, a esperança não decepciona. É uma citação em latim de Romanos 5:5, que quer dizer a esperança não decepciona. O documento foi publicado em 9 de maio do ano passado para iniciar as atividades do Jubileu Ordinário da Esperança, em 24 de dezembro. Tem 25 números e 21 citações. Assim como o Papa desejou que todos os que lessem essa carta tivessem seus corações cheios de esperança, também hoje desejo o mesmo para você, que o nosso estudo enche o seu coração de esperança nesse ano jubilar. Esse estudo faz parte da programação da Arquidiocese de Palmas para o ano jubilar. E eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você ter acesso à programação completa. E como vai ser a nossa aula? Eu vou fazer uma introdução geral e depois 4 blocos. No primeiro bloco, o contexto dos jubileus. No segundo, a mensagem central da bula Spes non confundit. No terceiro bloco, as implicações da esperança na vida cristã. E no quarto bloco, a esperança como pilar de transformação social. Eu vou encerrar apresentando as igrejas jubilares da Arquidiocese de Palmas. Vamos lá? Introdução geral. A proclamação de um ano jubilar pela Igreja é um momento de graça e renovação espiritual para o povo de Deus. Desde o Antigo Testamento, a ideia de jubileu está profundamente vinculada à liberdade, à reconciliação e à esperança. A bula Spes non confundit, que convoca o jubileu que estamos vivendo, traz à tona esses temas com uma atualidade impressionante. Ela foi publicada em 9 de maio de 2024 e está dividida em 25 parágrafos que abordam, com riqueza teológica e pastoral, os fundamentos e as direções para vivermos este jubileu. A esperança, que é uma virtude teologal, surge como centro de toda a mensagem, iluminando os desafios contemporâneos e convidando-nos a aprofundar nossa fé em Cristo, Ele que é o fundamento da nossa esperança. Nesta aula, vamos explorar o conteúdo e o significado da bula Spes non confundit. Ao longo dessa aula, espero que possamos captar a riqueza espiritual e pastoral que esse documento oferece. A estrutura do documento. A estrutura do documento reflete a preocupação da Igreja em dialogar com os tempos atuais. O texto apresenta uma introdução densa em conteúdo, seguida de reflexões bíblicas e teológicas que culminam em orientações práticas. Assim, esta bula se revela não apenas como um chamado à conversão, mas também como uma bússola espiritual para este tempo de graça. Primeiro bloco: o contexto dos jubileus e a tradição da Igreja. Olha só, a origem do jubileu remonta à Lei de Moisés, especificamente o capítulo 25 do livro do Levítico. Este capítulo apresenta o jubileu como um ano de libertação e restituição. Terras retornam aos proprietários originais, dívidas são perdoadas, os escravos são libertos. O objetivo era restabelecer a justiça social e lembrar que tudo pertence a Deus. Mais do que uma prática econômica, o jubileu apontava para a aliança divina, onde a fidelidade a Deus traria bênçãos e liberdade ao povo. Quando lemos Levítico 25, percebemos que o conceito de jubileu estava profundamente ligado ao descanso sabático, pois a cada 7 anos se celebrava um ano de descanso para a terra. E ao final de 7 ciclos sabáticos, no 50º ano, celebrava-se o jubileu. Esse marco reforçava a soberania de Deus sobre todas as coisas e a dignidade de cada pessoa, independentemente da sua condição social. Essa dimensão espiritual e comunitária seria mais tarde assumida pela Igreja em sua prática jubilar. O livro de Isaías, especialmente o capítulo 61, está repleto de imagens jubilares, antecipando a missão do Messias.
Esse texto inspirou não apenas a tradição do jubileu, mas também os discursos de Jesus, que ao proclamar o início do seu ministério público, leu essa passagem na sinagoga, como a gente vê lá em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O evento reafirma que a libertação e a restauração propostas no jubileu são centrais para a mensagem cristã. Olha, um exemplo concreto da esperança jubilar pode ser encontrado, por exemplo, no movimento das missões sociais realizadas no Brasil no século XX, como as campanhas da fraternidade. Essas campanhas frequentemente utilizam a justiça social como tema central, ecoando os princípios do Levítico. A interpretação teológica dessas práticas reflete a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, na busca por um mundo mais justo. A Igreja adotou a prática do jubileu, transformando-a em uma ocasião de conversão e renovada experiência da graça divina. O primeiro jubileu foi proclamado no ano 1300 pelo Papa Bonifácio VIII, oferecendo indulgências àqueles que peregrinassem a Roma e realizassem obras de piedade. Desde então, os jubileus têm sido ocasiões para destacar temas específicos, como misericórdia, reconciliação, justiça. Ao longo dos séculos, os papas utilizaram os jubileus como uma forma de chamar o povo de Deus à renovação espiritual e à prática da caridade. Exemplos notáveis incluem o Jubileu da Redenção de 1933, proclamado por Pio XI, e o Jubileu do ano 2000, convocado por João Paulo II. Este último, em particular, sublinhou a importância de Cristo como centro da história e da nossa fé, convidando os cristãos a um profundo exame de consciência. Outros momentos históricos, como o Jubileu de 1575, promovido pelo Papa Gregório XIII, reforçam o papel das peregrinações em Roma e em outros lugares sagrados. Este jubileu não atraiu apenas multidões, mas também influenciou a prática da caridade naquele período. A partir do Concílio Vaticano II, os jubileus ganharam também uma dimensão ecumênica, promovendo o diálogo entre cristãos de diferentes tradições e reafirmando o desejo de unidade. Esse aspecto é enfatizado na Spes non confundit, que destaca a importância do jubileu como um tempo de encontro, reconciliação e testemunho comum. A bula Spes non confundit, como o documento oficial do Papa, apresenta o ano jubilar como uma resposta às urgências do nosso tempo. Cada elemento nela contido, desde a linguagem até as referências bíblicas, é cuidadosamente elaborado para despertar nos fiéis a consciência de sua vocação cristã e do poder da esperança fundamentada em Cristo. A bula começa com uma introdução que situa o jubileu no contexto atual, destacando as crises e desafios enfrentados pelo mundo. Em seguida, se desenvolvem 25 números que exploram o significado teológico da esperança, as práticas jubilares recomendadas e as implicações pastorais para a Igreja. É significativo que a bula inclua diversas citações das Escrituras, como o próprio título de Romanos 5,5, e depois documentos anteriores do magistério, criando uma ponte entre tradição e atualidade. O exemplo disso foi destacado no Jubileu da Misericórdia de 2015, convocado pelo próprio Papa Francisco, que enfatizou a necessidade de igrejas abertas como casas de misericórdia para acolher peregrinos e marginalizados. Segundo bloco, a mensagem central da Spes non confundit. A esperança cristã não é um mero otimismo humano, mas uma confiança firme na fidelidade de Deus. A bula Spes non confundit destaca que o mundo passando por crises econômica e social, a esperança nos chama a olhar além das aparências e confiar na promessa de vida eterna. A esperança como virtude teologal é profundamente ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Na bula, o próprio Papa vai enfatizar que a esperança não decepciona. Esse amor é a fonte de nossa esperança, a garantia de que, mesmo em meio às dificuldades, Deus é fiel em suas promessas.
O documento também ressalta que a esperança cristã não é passiva, ela é dinâmica. Ela nos impulsiona a agir em favor do bem comum, a promover a justiça, a trabalhar pela paz. O Papa vai dizer que a esperança nos chama a sermos construtores de um mundo onde a dignidade de cada pessoa seja reconhecida e respeitada. Essa visão de esperança, que é fundamentada na fé e orientada para o amor, é a chave para enfrentar os desafios do nosso mundo. Bom, a própria bula reconhece que nós vivemos em um tempo repleto de desafios muito complexos. Desigualdade econômica, crises climáticas, polarizações políticas, a crescente descrença em valores fundamentais. No entanto, em vez de tratar essas questões com pessimismo, o documento nos convida a enxergá-las como oportunidades para que se manifeste a graça divina. Por exemplo, a crise climática é descrita como um chamado à responsabilidade cristã na administração da criação. A bula cita vários exemplos bíblicos, como por exemplo Gênesis 2:15, onde Deus confia ao homem o cuidado do jardim do Éden. Esse princípio ecoa nos ensinamentos recentes do nosso Papa Francisco, como por exemplo a encíclica Laudato Si de 2015, que sublinha a conexão entre cuidado ambiental e justiça social. Além disso, o texto enfatiza a importância de promover iniciativas de paz em regiões afetadas por conflitos. Em um mundo onde guerras ainda causam tanta destruição e sofrimento, a igreja é chamada a ser este sinal de reconciliação. Isso reflete a esperança ativa, que não se limita a esperar por um mundo melhor, mas trabalha ativamente para construí-lo. Na bula se destaca que a esperança cristã é uma esperança encarnada, que se manifesta em gestos concretos de amor e de solidariedade. Outro ponto que a bula aborda também é o desafio da indiferença global em relação às questões sociais. O Papa nos convida a redescobrir o valor da fraternidade universal. É um tema que tem ecoado nos seus documentos, como a Fratelli Tutti de 2020. Esse chamado à fraternidade é exemplificado nas palavras de Jesus, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, no qual ele nos lembra que o que fazemos ao menor dos irmãos é a ele próprio que nós estamos fazendo. Ainda, a dimensão espiritual da esperança não se limita a um sentimento interior, mas transborda em ações concretas que fortalecem a vida comunitária. Na Spes não Confundit, o Papa enfatiza que a esperança deve ser cultivada em comunidade, pois é no encontro com os outros que ela se torna visível. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Essa promessa de Cristo reforça o papel da igreja como um lugar de sustentação espiritual e apoio recíproco. Olha, o documento também sublinha a importância da liturgia como espaço privilegiado para alimentar a esperança. A celebração eucarística, com sua dimensão escatológica, ou seja, aquela que nos remete às últimas coisas, recorda aos fiéis que estão caminhando rumo à plenitude do reino de Deus. Além disso, a prática dos sacramentos, especialmente a reconciliação, oferece uma experiência concreta da misericórdia divina, restaurando os corações e renovando a esperança em tempos de tribulação. Terceiro bloco, implicações práticas da esperança para a vida cristã. O primeiro elemento é a peregrinação. A peregrinação é um elemento central na vivência dos jubileus, não apenas como deslocamento físico, mas como expressão da busca espiritual por Deus. A bula Spes não Confundit ressalta que cada fiel é chamado a realizar uma peregrinação interior, confrontando seus próprios limites, reconhecendo suas falhas e buscando a misericórdia divina. Esse movimento interior reflete a dinâmica do coração humano que anseia por plenitude e sentido. Na tradição cristã, as peregrinações sempre foram ocasiões de conversão e encontro com o sagrado. Locais como Jerusalém, Roma, Santiago de Compostela tornaram-se símbolos dessa jornada. No contexto atual, a bula destaca a importância de renovar essa prática, adaptando-a às realidades contemporâneas. Por exemplo,
Comunidades locais podem organizar caminhadas espirituais, encontros de oração e atividades que envolvam tanto o corpo como o espírito, em sintonia com o convite à conversão. As obras de misericórdia são um reflexo tangível da esperança cristã. A bula Spes não confunde-te sublinha que a esperança não é completa sem ações concretas que expressem amor e solidariedade. Afinal, como Tiago, capítulo 2, versículo 17, ensina, a fé sem obras é morta. Nós precisamos realizar obras. As obras corporais, como alimentar os famintos, acolher os estrangeiros, cuidar dos enfermos, ganham uma nova relevância neste mundo marcado por desigualdades, crises humanitárias. Ao mesmo tempo, as obras espirituais, como aconselhar os indecisos, consolar os aflitos, tornam-se respostas essenciais à busca de sentido e à solidão que aflige muitas pessoas nos dias de hoje. A bula destaca que a igreja, enquanto comunidade, deve ser o reflexo da esperança de Cristo no mundo. Paróquias, movimentos eclesiais, dioceses, são todos chamados a criar espaços de acolhida, diálogo, formação, onde os fiéis possam fortalecer sua fé e encontrar suporte mútuo. Além disso, o documento encoraja as lideranças a promoverem iniciativas que respondam às necessidades específicas de suas comunidades, desde projetos sociais até momentos de espiritualidade profunda. Esse papel comunitário é exemplificado em práticas como as campanhas solidárias, promovidas em períodos jubilares, que mobilizam fiéis em torno de uma causa comum. O Jubileu da Misericórdia, por exemplo, inspirou diversas iniciativas para acolher refugiados e promover justiça social, demonstrando como a esperança cristã pode ser vivida de uma forma coletiva e transformadora. A alegria é um aspecto fundamental da esperança cristã. A bula Spes não confunde e nos lembra que a verdadeira esperança é inseparável da alegria, pois ambas têm sua raiz na confiança em Deus. Na Gaudium, aliás, na Evangelii Gaudium número 1, o Papa diz que a alegria do Evangelho preenche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus Cristo. Essa alegria não é superficial, nem ignora as dificuldades da vida, mas é uma expressão profunda da certeza de que Deus está presente e conduz a história. Ser testemunha dessa alegria em um mundo frequentemente marcado pela apatia, pelo desespero, é em si um ato evangelizador. O sorriso, a palavra de incentivo, a atitude positiva diante das adversidades tornam-se sinais concretos da esperança que nos move. E em um contexto de polarização crescente, a bula destaca a importância de construir pontes entre pessoas e comunidades. Inspirados pela esperança, os cristãos são chamados a serem instrumentos de reconciliação, promovendo diálogo em situações de conflito e trabalhando pela unidade. Esse compromisso é exemplificado pelo esforço ecumênico promovido durante os jubileus, que busca superar divisões históricas entre cristãos de diferentes denominações. Além disso, a construção de pontes inclui a abertura ao diálogo interreligioso, reconhecendo a riqueza das tradições espirituais de outras culturas e colaborando para a promoção do bem comum. A bula enfatiza que essa atitude de respeito e acolhida é uma expressão concreta da esperança, que transcende barreiras culturais e religiosas. Quarto bloco, a esperança como pilar da transformação social. A esperança cristã, como apresentada na bula Spes não confunde, transcende o âmbito individual, conectando-se profundamente à transformação das estruturas sociais. O Papa enfatiza que a esperança deve ser a força motriz para a promoção da justiça, especialmente neste mundo marcado por tanta desigualdade. Inspirado no Evangelho, a Igreja é chamada a defender os marginalizados, denunciar as injustiças, promover políticas que reflitam a dignidade de toda pessoa humana. Historicamente, a Igreja desempenhou um papel significativo na luta pela justiça social. Um exemplo notável foi o engajamento dos líderes católicos nas reformas trabalhistas do século XIX, influenciados pela encíclica Rerum Novarum, de 1891. Esse documento pioneiro lançou as bases para o pensamento social católico, enfatizando que a fé e a esperança cristãs
precisam se manifestar em ações concretas que transformem as estruturas econômicas e políticas injustas. Essa conexão entre esperança e justiça social continua relevante hoje. Comunidades cristãs ao redor do mundo têm liderado esforços para combater pobreza, promover a igualdade das pessoas, lutar contra a discriminação racial. Essas iniciativas refletem a mensagem de esperança presente no Evangelho e mostram como a ação da igreja pode ser um catalisador para mudanças significativas. Outro aspecto central da esperança como transformação social é o seu impacto na educação. A bula destaca que formar indivíduos capazes de enxergar o mundo com os olhos da fé é um dos principais desafios da igreja contemporânea. A educação cristã, portanto, não se limita à transmissão de conhecimentos, mas visa formar cidadãos comprometidos com o bem comum. Escolas e universidades católicas têm um papel vital nesse processo, oferecendo um ambiente onde fé e razão dialogam de maneira frutífera. Elas promovem valores como solidariedade, respeito às diferenças, busca pela verdade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Quer um exemplo mais inspirador que o trabalho de Madre Teresa de Calcutá ou da nossa irmã Dulce, que através de suas congregações cuidaram de pessoas em regiões extremamente pobres, mostrando que a esperança pode transformar vidas por meio da educação. Além disso, a educação católica tem se adaptado aos desafios contemporâneos, incorporando tecnologias digitais em seu currículo, desenvolvendo programas que incentivem sustentabilidade e responsabilidade social. Essas inovações demonstram como a esperança pode guiar a formação das futuras gerações, preparando-as para serem agentes de transformação neste mundo. E no mundo digital, a esperança cristã também tem um papel relevante. A bula reconhece que a tecnologia, embora seja uma ferramenta poderosa para o progresso humano, pode ser usada de forma destrutiva, perpetuando desigualdades e divisões. No entanto, a igreja vê no avanço tecnológico uma oportunidade para disseminar a mensagem de esperança de forma global. Mídias sociais, por exemplo, oferecem uma plataforma para evangelização e diálogo. Elas permitem que pessoas de diferentes culturas e contextos compartilhem suas experiências de fé, criando uma rede global de solidariedade. A bula convida os cristãos a utilizarem essas ferramentas com sabedoria, promovendo conteúdos que edificam e aproximam, em vez de dividir. Um exemplo dessa abordagem é o uso das redes sociais pelo próprio Papa Francisco, que compartilha mensagens de esperança e encorajamento com milhões de seguidores em todo o mundo. Essa presença digital demonstra como a igreja pode usar a tecnologia para alcançar corações e mentes, independentemente de fronteiras geográficas. Além disso, a tecnologia pode ser um instrumento para promover ações concretas de caridade, como arrecadação de fundos para causas humanitárias ou divulgação de campanhas de conscientização. Essas iniciativas reforçam a ideia de que a esperança cristã é dinâmica e voltada para o bem comum. E a conexão entre esperança e cuidado com a criação também é destacada. A bula ecoa os ensinamentos da Laudato Si, enfatizando que a preservação do meio ambiente é uma expressão concreta da esperança cristã. Ao cuidar da criação, os cristãos testemunham sua confiança em Deus e em sua promessa de um futuro renovado. A igreja ela incentiva iniciativas práticas como campanhas de reflorestamento, redução de desperdício, uso responsável dos recursos naturais. Essas ações não apenas refletem a responsabilidade cristã, mas também servem como um sinal de esperança para as futuras gerações. Além disso, a esperança cristã em relação ao meio ambiente implica um compromisso com os mais vulneráveis, que frequentemente sofrem de forma desproporcional os impactos das mudanças climáticas. A bula chama atenção para a necessidade de proteger tanto a criação quanto os pobres, demonstrando como a esperança pode inspirar uma ecologia integral que promova tanto a justiça social quanto ambiental. Olha um exemplo significativo, é o trabalho das comunidades católicas em regiões afetadas pelo desmatamento. Essas iniciativas buscam preservar os recursos naturais enquanto promovem
desenvolvimento sustentável das populações locais. Conclusão: a bula Spes non confundit é um convite profundo à redescoberta da esperança como força transformadora na vida pessoal, comunitária e social. Em um mundo marcado por crises, desafios, o jubileu emerge como um tempo de graça para renovar a fé em Cristo e reafirmar o nosso compromisso com o Evangelho. Ao longo desta aula, nós exploramos como a tradição dos jubileus, enraizada nas Escrituras e na história da Igreja, continua a inspirar ações concretas de misericórdia, justiça e cuidado com a criação. A esperança apresentada na bula não é uma abstração, mas é uma realidade viva que se manifesta em gestos de amor e solidariedade, iluminando as trevas do desespero e apontando para um futuro cheio de promessas. Que cada cristão possa abraçar este tempo jubilar com o coração aberto, permitindo que a esperança de Cristo transforme suas vidas e as realidades ao seu redor. Porque a esperança não decepciona, porque ele é alimentada pelo amor de Deus que já foi derramado em nossos corações. Que essa esperança seja para todos nós fonte de força, inspiração, enquanto caminhamos juntos rumo ao reino de Deus. Bom, nós chegamos ao final dessa aula. Se você chegou até aqui, coloque nos comentários: eu tenho esperança. E para você se aprofundar, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo com um artigo que eu escrevi sobre o ano jubilar e que foi publicado na Revista de Liturgia. E você lembra que no começo da aula eu falei que ia apresentar a vocês as igrejas jubilares da Arquidiocese de Palmas? Pois bem, as igrejas são essas: Catedral do Divino Espírito Santo, São José, Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria e Mosteiro das Irmãs Clarissas, todas em Palmas. E também na cidade de Tocantinha temos a igreja de São Sebastião. Essas são as nossas igrejas jubilares. E ao peregrinar com fé e devoção a qualquer uma dessas igrejas, você poderá obter a graça da indulgência plenária. E eu vou deixar aqui também na descrição o link com o decreto do nosso bispo Dom Pedro que explica direitinho tudo isso. Bom, é isso. Eu desejo que você tenha um bom e santo ano jubilar. Deus abençoe e até logo.